Bem-vindos ao Blue Chip Talks. Este é mais um episódio da série que vai tratar de mercado imobiliário e que tem o objetivo de sempre trazer decisores do mercado, como investidores, economistas, family offices, gestores de recursos e quem mais puder falar sobre a influência nos negócios e na economia brasileira. E desta vez, nesse episódio, a gente está com um convidado que é Celso Petrucci, diretor de economia do Secov, que vem para falar conosco sobre como foi o ano de 2025 em termos de lançamento, aumento de estoque, o que a gente pode esperar para 2026. Celso, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco para falar um pouco sobre quais são as perspectivas, os desafios e oportunidades no mercado imobiliário, tanto para empresas como para investidores. Eu agradeço aqui o convite e estou bem disposto para falar do mercado imobiliário, que é um tema que a gente acompanha bastante e que gosta muito no Secov São Paulo. Tá? Muitíssimo obrigada. Então vamos lá, para a gente começar, a ideia é falar um pouco de ciclo do mercado, né? São Paulo registrou um recorde de lançamentos no ano passado, foram quase 140 mil unidades, mas o estoque saltou 40%. O que a gente está percebendo? A gente está diante do quê? De um excesso de otimismo das incorporadoras ou apenas de um ciclo de descasamento temporário do ciclo? Olha, realmente o ano passado foi um ano bastante saudável para o mercado imobiliário. Nós vimos aí num ciclo de crescimento desde o ano de 2019, né? Mesmo durante a pandemia, o mercado imobiliário cresceu. E agora, em 2025, nós atingimos um ponto que a gente, se pensasse alguns anos atrás, a gente não imaginaria, que é o lançamento de 140 mil unidades, né? Foram 139 mil e quebrados, e a venda de 114 mil unidades na cidade de São Paulo. Isso só foi possível porque o mercado passou por uma transformação grande a partir de 2016 e o programa Minha Casa Minha Vida tomou vamos dizer, um protagonismo, né? A habitação de interesse social passou a ser protagonista no nosso mercado imobiliário aqui na cidade. Dessas 140 mil unidades, praticamente 85 mil foram unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Né? As empresas vêm fazendo um serviço, vamos dizer, elas têm têm proporcionado à população a possibilidade de você trazer as populações de locais mais longínquos para o centro da cidade, mais próximo da infraestrutura. Né? E o estoque, né? Nós fechamos com estoque alto, realmente não vendido em dezembro do ano passado, em torno de 85 mil unidades. Mas esse estoque só é desse tamanho porque o último trimestre do ano passado foi o trimestre com mais lançamentos. Então você lança em outubro, novembro e dezembro. E você não tem oportunidade de vender na mesma velocidade que você tem durante o ano, né? Principalmente por causa das festas. Né? Então, essa posição já se mostra, vamos dizer assim, modificada agora no mês de janeiro, quando nós lançamos pouco mais de 4 mil unidades na cidade e vendemos mais de 8 mil unidades na cidade. Ou seja, voltando à sua pergunta, tem muito mais a ver com o ciclo, né, do que com um estoque preocupante. Agora, com essas vendas concentradas no Minha Casa Minha Vida, a gente pode afirmar então que o mercado imobiliário, as incorporadoras estão dependendo mais de subsídio estatal do que de recursos bancários ou dos próprios recursos para construir? Olha, pode sim, pode sim. Se a gente for ver como é que funcionou o financiamento imobiliário ano passado, nós vamos ter aí uma aplicação entre recursos da poupança e do mercado de capitais em torno de 180 bilhões. Né? E os recursos do fundo de garantia em torno de 145 bilhões. Por que isso é importante para o nosso mercado? Né?
A gente fala do fundo de garantia e do subsídio. Então, primeiro a gente precisa lembrar o seguinte: o subsídio do fundo de garantia nunca é dado à empresa, ele é dado ao comprador que vai adquirir aquela unidade, né? Subsídio chegando aí hoje, aqui na capital de São Paulo, até R$ 55 mil por unidade. É como se você comprasse uma unidade de 255 e fizesse as contas do financiamento para uma unidade de 200, né? Mas o que, vamos dizer, o que chama atenção é o seguinte: nós temos hoje no fundo de garantia taxas de juros que vão de 4,5% a 8% ao ano, né? Quanto mais baixa a renda da pessoa, a taxa também de juros é mais baixa, né? Quanto mais baixa a renda, o subsídio é mais alto, e é por isso que a gente vê essa aderência toda no programa Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, os recursos da poupança e do mercado de capitais, eles, o ano passado, eles sofreram um aumento de custo muito grande em função da nossa macroeconomia, em função da taxa Selic ter se mantido alto. Mesmo assim, nós, pela primeira vez, né, nós tivemos a aplicação de mais de 30 bilhões do recurso de mercado de capitais diretamente na produção dos empreendimentos imobiliários, né? E mais do que isso, com uma previsão esse ano de ter 50 bilhões de reais do mercado de capitais, principalmente oriundos de letras de crédito imobiliário, né, destinado ao mercado de capitais. Então, te diria o seguinte: foi um ano bastante saudável para as empresas em termos de financiamento, mas a gente também não pode deixar de lado que, por conta da taxa de juros ser muito alta, as margens das empresas diminuíram, tiveram uma redução. Tá? Então, isso é um alerta para as incorporadoras agora em 2026. Assim, a gente pode dizer que o mercado está andando de lado porque temos um estoque alto, os lançamentos foram... você comentou, parece que agora no começo do ano tem uma sinalização de recuperação. Isso. Mas é também um ano ainda de grandes desafios, né? Temos aí Copa do Mundo, a gente tem eleições, Perfeito. Tem um cenário global que deixa as empresas e também governos muito preocupados em que tipo de passo podem dar, qual é o tamanho dessa passada. Como é que você avalia esse cenário para 2026? Olha, nós achamos que o ano de 2026 ele pode ser muito parecido com o ano de 2025. Então, nós vamos dar um fator favorável, né? Nós temos a expectativa de que, ao final do ano, a taxa de Selic, que é a taxa básica de juros do país, esteja em torno de 12,25%, 12% ao ano. Então, isso é vamos dizer, é um alento para o mercado, porque se isso for acontecendo no decorrer do ano, também o recurso para a produção vai ficar mais barato, né? Tá certo. Isso, perdão. Pode falar. Então, isso é um cenário para o Brasil todo, né? Ou você vê uma recuperação mais concentrada, por exemplo, na região Sudeste, região Sul ou a região Nordeste? Eu daqui a pouco eu falo um pouquinho do Brasil, mas eu acho que São Paulo nós temos condições de, no ano de 2026, né, guardados alguns obstáculos aí que sempre podem surgir, né, e levando em consideração o que você colocou, a Copa do Mundo, as eleições, nós podemos ter um mercado muito parecido com o ano de 2025, tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas nada que vá, vamos dizer, preocupar o mercado, que a gente vai ter uma queda muito grande no mercado imobiliário. Nós não estamos vendo isso. Tá certo. E esse miolo, a gente falou de Minha Casa Minha Vida, mas esse miolo do mercado, que são os imóveis de 700 mil a 2 milhões de reais, né? Existe uma zona maior de risco, porque é um mercado que depende mais de crédito do banco. Perfeito. É um mercado em que o próprio investidor, dada a sensibilidade desse comprador, ele pode ficar também mais receoso de comprar créditos ou comprar mesmo ações das empresas. Como é que você avalia essa dicotomia? Olha,
Nós avaliamos o mercado aqui na cidade de São Paulo, a gente avalia o mercado por valor de venda dos apartamentos, né? E a gente percebeu que durante o ano de 2025, e muito provável continue no ano de 2026, nós temos uma venda muito forte de unidades até R$ 700 mil, e temos uma venda muito forte, né? Pode parecer vamos dizer, um paradoxo, né? Em apartamentos de médio alto e alto padrão, que é acima de 2,1 milhões, né? Se você quiser, depois a gente pode até explorar um pouco isso. Os apartamentos que a gente chama para classe média, estes sofreram uma redução do número de unidades lançadas e uma redução no número de unidades vendidas, né? A classe média sempre paga uma conta maior quando a gente tem uma taxa de juros persistente, como a nossa taxa de juros está muito alta, tá? Né? Então, eu não acredito que vamos dizer, esta faixa de recurso, essa faixa de financiamento para recurso de desenvolvimento de empreendimentos de 700 até 2,1 milhões, ela vai ter uma grande mudança nas suas taxas de juros para a produção. E, consequentemente, também não vai ter uma grande mudança nas taxas de juros para os compradores, né? Eu acredito que a gente vai ter que passar o ano de 2026 e a gente até em conversas internas fala o seguinte: vai chegar uma hora que o grande mercado vai voltar a ser essa faixa que está sendo comprimida. É um ciclo, né? É o que normalmente acontece no mercado imobiliário. É isso, né? Agora, pelo que você está dizendo, é muito possível, então, que em 2026, ou pelo menos para 2027, a gente tenha talvez um avanço desse percentual representativo dos lançamentos por Minha Casa Minha Vida. É possível? Olha, representou 60% em 2025, pode chegar talvez a 70%? Ele chegou a 2/3, em torno de 66%, 67%. Okay. Deixa eu te colocar. O fundo de garantia, ele tem um papel muito importante na política de financiamento de habitação de interesse social. Então, se você imaginar, há 5 anos atrás, o orçamento do fundo de garantia era um orçamento de 60 bilhões. Hoje ele é um orçamento de 170 bilhões. É muito bom, são orçamentos recordes ano após ano, né? Principalmente com a volta do governo Lula, né? São orçamentos recordes. Mas ele não tem condições de continuar crescendo, tá? Então, por conta, principalmente, da operação de venda do Minha Casa Minha Vida ser diferente da venda das unidades de outros mercados, né? Eu acho que não vale a pena entrar no detalhe, mas o Minha Casa Minha Vida, o comprador que tem condições, ele já sai com financiamento no ato da compra. Tá? Os outros mercados, a gente vende com o comprador pagando uma poupança durante 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, para depois fazer o financiamento. O limitador agora do Minha Casa Minha Vida é o próprio orçamento do Fundo de Garantia. Então, a gente acredita, né, que a gente possa ter um mercado muito parecido do Minha Casa Minha Vida em 2026 do que foi em 2025. Você acha possível, de repente, ou faria sentido que o governo criasse uma nova linha, ampliando um pouco mais para tentar abranger o cliente que está ali na classe média, que comprasse talvez o imóvel um pouco mais caro? Porque o ano passado ele criou o Linha 4, né? Ampliando o valor, 4. Faixa 4. Isso. Nós temos esse sistema de financiamento, sistema financeiro de habitação, é o dinheiro da poupança, que ele é barato e ele tem uma taxa de juros. Diminuindo. A poupança parou de crescer. A juventude não conhece. A poupança é uma questão geracional. Com certeza. Né? Nós não temos. A juventude hoje não sabe o que é a poupança. Né?
Mas ainda nós temos, né, mesmo com tudo isso que aconteceu, nós temos 750 bilhões na poupança. Então, a poupança serve para fazer um blend de taxa de juros, né, com o mercado de capitais e poder financiar as pessoas físicas a 11, 11,5%, 12% ao ano. A nossa expectativa, né, se esse ano tivermos a queda da taxa de juros que nós estamos esperando e isso continuar em 2027, no futuro pode ser que a poupança, o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, né, ele possa financiar até a taxa de juros de 10% ao ano, 10,5%, 11%. Né? Mas é uma questão que vai depender muito das operações do mercado de capitais. Claro, que estão crescendo, né? Estão A gente tem hoje mais crescendo, instrumentos. estão crescendo, elas têm uma taxa muito alta para o mercado imobiliário, mas também nesse sentido, o ano de 2026 e os próximos são importantes, porque a hora que a taxa Selic, vamos aqui sonhar, a taxa Selic é a 9%, as operações no mercado de capitais vão estar a 9, 9,5, 10, 10,5, 11. Né? O mercado de capitais hoje tem mais de 1 trilhão de saldo, né? Que ele tem a base imobiliária. E é muito importante para nós. Tá? Isso é muito bom. E aí, esse mercado ultra high-end, são os imóveis acima de 5 milhões, né? O que parece é que ele não tem teto em São Paulo. Que você falou, Minha Casa Minha Vida cresce, o middle market ali está um pouco apertado, mas esse segmento com os imóveis mais caros, eles podem ainda ganhar muito terreno. Provavelmente não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Você acha que São Paulo finalmente está se comparando à precificação de preços como grandes metrópoles, como Nova York, Londres, por exemplo? Olha, esses últimos 2 anos foram muito, vamos dizer, especiais para esse mercado, né? Acima de 5 milhões. Nós tivemos diversos lançamentos de 10 milhões, de 15 milhões, de 20 milhões. Né? Lançamentos alcançando aí 50, 60, 70 mil reais o metro quadrado de área privativa. Né? Só que é o seguinte, a gente tem que pensar também, esse é um mercado que ele não é inelástico. Né? Não, vamos dizer, lançamos, como exemplo, lançamos em 2025 2.500 unidades nesse mercado. Mas se lançar 5.000, não vai ter a mesma aderência, não vai ter a mesma velocidade de vendas que tivemos nesse mercado. Mas realmente você coloca pontualmente, isso aconteceu no Brasil inteiro, tá? Não é só Balneário Camboriú e São Paulo, não. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo, nas grandes capitais do Nordeste, esse mercado de altíssimo padrão foi muito bem no ano de 2025. Agora, o que explica isso, de alguma forma? Olha, explica o seguinte, o Brasil tem muita, vamos dizer, no topo da pirâmide, o Brasil cada vez tem mais pessoas, famílias no topo da pirâmide. Se você pensar, essa família, vamos dizer, ela compra o seu primeiro imóvel em São Paulo, né? Vamos falar aqui de São Paulo. Depois ela compra no Litoral Norte, depois ela compra em Campos do Jordão, ou vai para um loteamento, vai para a Baronesa, vai, né? E os outros ativos são todos ativos de papel, tá? E a questão do imóvel moeda forte ainda é uma questão muito, vamos dizer, presente nas famílias brasileiras. Né? Então, você pega uma família com patrimônio muito grande, né? E que tem em seus ativos aplicações financeiras, né? As mais simples até as mais complexas, tudo. Essas famílias, elas optam, né? Uma família tem 2 filhos, os filhos uma hora vão casar, né?
Essas famílias às vezes estão migrando de casas muito grandes para um apartamento menor, né? Mas não significa que ele é menor e é mais barato, né? Eu acredito que a gente continue tendo público para esse mercado, né? Porque cada vez mais a gente vê que o topo da pirâmide está sendo, vamos dizer, está crescendo esse topo da pirâmide no Brasil. Você falou dessa. Agora, assim, mudando, né, do imóvel caríssimo para os imóveis compactos, que não necessariamente são baratos por serem compactos. Essas unidades de 30 a 45 metros hoje dominam o estoque. Né? Perfeito, Isso perfeito. pode ser, aí pensando do ponto de vista do investidor de locação, aquele que compra os imóveis para renda. Você acha que ele deve se preocupar com uma futura guerra de preços? E aí, com isso, uma redução, guerra de preços no valor do aluguel e, eventualmente, até na venda desse imóvel. Você acha que ele pode se preocupar com uma guerra de preços? Um pouco repetindo o que a gente viveu há talvez quase 15, 20 anos com Flats. os flats, que teve uma febre e aí desapareceram do mercado, né? Não acredito. Eu acredito muito mais que São Paulo, vamos dizer, principalmente aí a partir do plano diretor de 2014, né, ele vem desenvolvendo muitos empreendimentos com apartamentos compactos, né, e é como todas as outras grandes cidades do mundo. Né? É como Londres, é como Nova York, é como Paris, né? E vamos dizer assim, eu acho que o mercado está bastante equilibrado, está bastante adequado. Nós fizemos um estudo há algum tempo que nos preocupava a produção de muitos apartamentos compactos, e quando a gente fez uma comparação com a hotelaria, né, tanto a ocupação, né, e também a vacância estava muito próxima do que acontece com a hotelaria. Né? E você hoje, nesses empreendimentos de apartamentos compactos, eu acho que o ganho que o consumidor teve foram os serviços que foram acoplados a esse imóvel. Quer dizer, o apartamento pode ter 30 metros, mas ele tem uma disponibilidade de serviços muito boa, né? Vamos dizer assim, ele não precisa de mais metros para viver. Né? Aliás, esse é um fenômeno que está acontecendo com a população brasileira. Você, em 10 anos de censo, do censo de 2010 para 2022, que tivemos o censo, né, cresceu quase 40% o número de famílias que são chamadas de famílias unifamiliares. São pessoas que moram sozinhas. Né? São só jovens? Não. Você tem jovens, você tem pessoas que se separaram, né? Você tem pessoas idosas. Nós temos alguns fenômenos acontecendo na nossa pirâmide etária, né, que explica que não está, vamos dizer, no radar a gente ter uma questão com os apartamentos compactos, como foi a questão com os flats, com as salinhas de escritórios, com ciclos que nós tivemos no passado e que realmente tivemos um excesso de oferta e uma queda no preço numa hora seguinte, em anos seguintes. Tá? Na verdade, o que o Brasil está vivendo, não sei se esse é um fenômeno só de São Paulo, se também há imóveis compactos em outros estados, como no Nordeste ou Centro-Oeste, que você tem novas fronteiras de produção, né? Fronteira agrícola. Ah, sim. Sim. Ah. Talvez a dúvida não, mas acho que a questão que fica é que, na verdade, o Brasil hoje está se tornando como os países da Europa e dos Estados Unidos, que é uma população envelhecendo, uma população ainda jovem, mas que está procurando o seu espaço, e com o uso da tecnologia você tem muito mais facilidades, então precisa de menos metro quadrado para morar. Né? É isso que faz com que o investidor continue apostando nesses imóveis para garantir renda. Esses são movimentos que acontecem no mercado imobiliário, da mesma forma que a gente tem percebido, e vocês devem estar acompanhando,
o lançamento desses seniors living, Sim. né? Que são imóveis já um pouco melhores, né? Produtos de 2 dormitórios com 80, 100 metros quadrados, né? Para uma pessoa que, como exemplo, mora sozinha num apartamento em Higienópolis. O apartamento tem 200 metros quadrados, né? Você precisa de 2, 3 pessoas para auxiliar no dia a dia, né? Esses empreendimentos hoje que estão sendo desenvolvidos, né, trazem toda o cuidado com o idoso, né? Pessoas 60 a mais, 70 a mais, né? Que cada vez somos mais, 70 a mais, né? Com certeza. E você E já mais longevos, né? Vamos passar de 100 sim, anos sim, facilmente. daqui a pouco já estamos falando nisso, né? Mas eu tenho certeza que o mercado imobiliário ele vai procurando esses nichos, né? E ele vai se adequando da melhor maneira possível. Nossa, muito bom. E vamos falar de reforma tributária? A reforma Precisa traz. falar de Ah, reforma precisamos tributária? falar de reforma. Sei que não está mais no assunto, mas ainda talvez preocupa algumas famílias ou investidores, né? A gente tem. A reforma tributária traz o redutor social Perfeito. de 100 mil. Isso torna o segmento econômico, talvez uma tese de investimento imune à carga tributária, ou o ganho será engolido pelo custo de obra? Porque nós temos. E a gente vai continuar vendo isso agora em 2026, com aumento de custos, ainda com a taxa de juros elevada, e falta de mão de obra nos canteiros, uma redução de margem das incorporadoras. O que isso vai representar para o mercado imobiliário e aí, consequentemente, para o investidor? Olha, a reforma tributária foi muito debatida nos últimos 4 anos, né? Com o secretário, que já não é mais secretário, Bernardo Api, e nós tivemos uma participação muito importante na questão da reforma tributária, porque tentando mostrar para eles o que é o mundo real da incorporação, da construção, da locação, né? E a gente conseguiu, na contenção de danos que a gente conseguiu na reforma tributária, né, nós conseguimos a questão que você colocou do redutor social, né? Nós conseguimos ter um tratamento específico para a incorporação, para o mercado imobiliário, né? Não é um tratamento privilegiado, mas é um tratamento específico. Mas nós ainda estamos com muitas dúvidas, né? As regulamentações começam a sair agora, né? Você deve estar acompanhando. Nós estamos num ano onde está sendo testado o IBS, está sendo testada a CBS, né? E nós vamos ter aí 7 anos de transição, né? É uma preocupação contínua para o mercado imobiliário, né? Principalmente porque nós, desde 2004, com a Lei do Patrimônio de Afetação, nós tínhamos um regime especial tributário que era muito fácil de trabalhar. Aliás, ele ainda está em vigor, ele é muito fácil de trabalhar. Se você faturou 100 no mês de fevereiro, no mês de março, você vai lá e paga 4% do 100 para o fisco federal, né? Nós ainda estamos tentando entender e tentando adequar as nossas empresas, as nossas contabilidades, as nossas auditorias às questões de crédito de obra, né? Resumindo para você, a reforma tributária nos foi vendida para o país como uma reforma que simplificaria, né? Pode até ser que daqui a 10 anos ela tenha simplificado, e com uma reforma que traria neutralidade nos tributos, né? A gente ainda se preocupa, porque nós não estamos vendo a simplicidade da reforma tributária, né? Para o nosso setor é uma coisa muito complicada trabalhar com esta nova reforma tributária, com esses novos impostos, e como ainda não tem uma taxa fixada,
E como a gente ainda não tem o débito e crédito do que vai acontecer nas nossas empresas, nós não temos, vamos dizer, a segurança da neutralidade tributária. Tá? Ou se o impacto vai ser tão positivo assim como Perfeito, o perfeito. governo vinha vendendo, né, para o setor. Não é para o setor. Vamos dizer assim, é muito fácil para nós que viajamos para fora, se você vai para a Europa, se você vai para os Estados Unidos, você compra um produto por $10 e quando você vai pagar o produto, você paga os $10 mais o IVA, né? Ou 10 euros mais o IVA. Aqui no Brasil, nós não temos essa Simplicidade. simplicidade. Né? Quando a gente vender um apartamento de 1 milhão, a gente vai ter que vender o apartamento por 1 milhão mais o IVA, tá? Né? Mais os impostos. Né? Então vai haver uma mudança cultural, né? Acredito que em todos os segmentos. E no nosso segmento, a gente não está ainda tranquilo. A gente preferia continuar trabalhando do jeito que era anteriormente, mas nós não conseguimos isso. Tá? Tá bom. E aí, com o fim da cumulatividade, será que as empresas vão passar a considerar esse crédito tributário como uma nova linha de receita no balanço? Você acha que há essa perspectiva? Eu acredito que para as empresas que industrializarem o seu processo de construção, seguramente sim. Tá. E quando a gente fala da letra imobiliária garantida e também dos CRIs, né? Eles continuam sendo esses motores de funding. Você acha que talvez a gente deve ver daqui para frente mais investidores e family offices entrando mais com equity direto nas incorporações ou nas empresas? O que a gente pode ver do lado como é que, assim, com o arcabouço regulamentar, com esse arcabouço, o que a gente pode esperar desse movimento dos investidores? Olha, o mercado financeiro, né, o mercado de capitais, ele veio para ficar no mercado imobiliário. Uhum. Né? Nós temos hoje centenas de fundos de investimento imobiliário cotados na Bolsa. Nós temos mais de 3 milhões de brasileiros que na pessoa física estão acreditando nos fundos de investimento imobiliário. Nós temos o CRIs, que hoje é bastante utilizado nas operações para poder antecipar recebíveis para o produtor, né? Mas, principalmente, nós temos a letra de crédito imobiliário, a LCI, e as LCAs para o agro, que são o maior fio condutor de captação de dinheiro. Só para você ter ideia, o ano passado, só com aquela mudança do período de carência da LCI, ela veio... quando o governo apertou a questão da LCI, ele estava dando uma carência de 1 ano. Depois ele passou para 9 meses. E o ano passado, começo do ano passado, abril, maio, nós conseguimos, junto ao governo, que essa carência viesse para 6 meses. Né? O que significa isso? O investidor pode aplicar numa LCI, durante os primeiros 6 meses ele não pode mexer, mas a partir dos 6 meses ele pode resgatar a sua LCI. O ano passado teve a captação de mais de 100 bilhões de LCI. Tá? E esses recursos foram fundamentais para a tesouraria dos bancos, né, para juntar esses recursos com o recurso da poupança, que ainda é um recurso mais barato, né, e fazer um blend para poder financiar a produção imobiliária. Possivelmente a gente vai ver mais marcadamente subsídio estatal para projetos para baixa renda, como Minha Casa Minha Vida, e provavelmente esse funding de recursos privados para os outros segmentos do mercado imobiliário, né? Com certeza, com certeza. É assim no mundo também? Ou No guardadas mundo... as particularidades de cada país, você tem cenários em que o mercado capitais entra integralmente em todos os segmentos? Não, ele não consegue atingir todos os segmentos. Né? Na maioria dos países, você tem uma política de habitação de interesse social para as classes mais baixas, mas nenhuma do tamanho do Minha Casa Minha Vida. Tá? Claro, Né? país continental. Nenhuma no... Aliás,
Hoje a grande questão é aonde que a gente pode buscar mais recursos. Existem mais recursos que possam financiar a habitação de interesse social, porque, repito, o Fundo de Garantia atingiu o seu teto, seu limite de orçamento, né? Uma questão que o governo Lula foi muito feliz foi buscar algum dinheiro no Fundo Social, que é aquele fundo com recursos de royalties de petróleo, né? Então ele conseguiu trazer já um recurso bastante significativo para financiar a faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida, né? O mercado de capitais, eu acho que ele nunca vai conseguir chegar na necessidade de uma taxa de juros que tem uma família, por exemplo, de R$ 2.500, R$ 3.000 de renda familiar. Tá? Perfeito. Se a gente considerar, agora pensando no tamanho do estoque, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, e esse custo de produção, que deve continuar subindo, pelo menos segundo o Secov, pode subir ainda cerca de 8% em 2026, né? Você acha que há possibilidade de repasse de preço para o consumidor, para esse cliente final, ou a gente vai continuar vendo um apertamento, uma compressão da margem das incorporadoras? Porque isso também acaba afetando, no final das contas, o retorno também para o investidor, né? Qual o cenário você vislumbra agora para 2026 em relação a isso? Voltando ao início da nossa conversa, eu falei o seguinte: 2025 foi um ano que tem que ser comemorado pelos números recordes, mas foi um ano de compressão de margem. Tá? Sim. 2026 não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Uhum. Deixa eu te dar alguns números nacionais, eu acho que ajudam, porque nós do Secov, junto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a gente consolida um indicador de 221 cidades no Brasil. São os maiores mercados imobiliários no Brasil. Nos últimos 12 meses, no ano de 2025, essas 221 cidades tiveram o lançamento de 450 mil imóveis. E a venda atingiu 420 mil unidades. E a oferta final, o estoque, né, é um estoque que atenderia o mercado por aproximadamente 8 meses. Né? O mercado nacional também cresce desde 2019, né? E ele atingiu também números recordes em 2025, e a expectativa é que também no mercado nacional a gente tenha vamos dizer assim, um ano muito parecido em 26 do que foi o ano de 2025. Agora, não dá para imaginar, né? Eu, enquanto economista e conversando no dia a dia com os incorporadores, né? Diariamente junto com os incorporadores, a tendência das margens é continuar sendo comprimidas por conta da taxa de juros muito alta. Tá? Entendi. Né? Isso para todos os setores? Para todos os setores. Para todos os setores. Uhum, né? Uhum. Porque isso acaba influenciando também quem produz o Minha Casa Minha Vida, porque você tem aquisição de terreno, você tem compra de materiais, recursos da empresa que você está investindo, né? Sim. E ainda a taxa de juros ainda está afetando muito a margem do nosso negócio. Sim. Agora não dá para reclamar. 25 foi ano recorde em São Paulo e foi ano recorde no Brasil. Né? O que a gente poderia reclamar é que o governo não está fazendo a sua lição de casa na política fiscal e dar a possibilidade para o Banco Central reduzir a taxa de juros numa velocidade maior, que ajudaria todo o mercado e ajudaria todo o país. Tá? Sim, Caro, e qual vai ser o impacto do assunto que está dominando hoje a preocupação das empresas sobre a redução da jornada de trabalho? Porque a gente fala dessa redução na área de serviços e também comércio,
Mas certamente isso também vai impactar a indústria como um todo, né? E Perfeito. todas as indústrias. Perfeito. Como é que vocês avaliam esse cenário da redução da jornada? O que vocês estão conversando com o governo? Aí olhando do ponto de vista do mercado de construção e incorporação. Deixa eu falar uma coisa. As incorporadoras, propriamente ditas, não vão sofrer nada, porque as incorporadoras trabalham de segunda a sexta dentro da jornada normal de trabalho, né? A construção vai sofrer, tá? Né? E o que nós temos conversado com o governo, né? Inclusive esta semana estivemos lá no Ministério do Trabalho, mostrando que a nossa indústria. Eu vou usar um exemplo para ficar mais claro. Na pandemia, nós fechamos as empresas, nós fechamos os plantões de venda, mas as obras não pararam no Brasil inteiro. As obras foram consideradas como atividade essencial, né? Nós não temos a percepção do que vamos dizer, do que está sendo produzido no Brasil. Eu estimo, né, que hoje a gente tem em produção 900 mil unidades no país, né? Acabei de te falar que lançamos 450 mil unidades só em 25. E tem ainda o remanescente que foi lançado em 24 e 23. Né? Você vai ter, vamos dizer, qualquer mudança na jornada de trabalho nossa, né, que é uma atividade, mais uma vez, específica, né, você vai ter alguns resultados. Primeiro resultado, provavelmente você atrasa as obras, né? Então, se hoje a gente prevê um período de 3 anos de fundação à entrega, é possível que a gente veja um aumento do prazo em quantos por cento? Para mais um ano? Não, isso não dá nem para calcular. Tá. Mas seguramente, né, nós que trabalhamos de segunda a sexta de uma forma e trabalhamos no sábado 4 horas, existem serviços, existem algumas atividades dentro da obra que você não pode fazer. Eu vou dar o exemplo de São Paulo, né? Onde nós temos a área de rodízio, nós não podemos entrar com caminhão para descarregar material. Então você descarrega material à noite. Você precisa ter os funcionários para fazer isso. Outras atividades você faz no sábado, né? Consequências simples assim de se pensar. Aumento de preço, né? Você vai tirar a possibilidade de algumas famílias, assim, um aumento de preço de 5, 6% no imóvel, você tira milhões de famílias da possibilidade de se dispor a comprar aquele imóvel. Outra coisa, você vai ter a questão do prazo, né? Eu acabei de falar, nós temos aí 900 mil unidades em produção no país, que dessas, né, eu tenho uma oferta final hoje de 300 mil unidades, eu tenho 600 mil unidades vendidas, né? Se já está vendida, ela tem prazo de entrega, né? Como é que nós vamos mudar essa regra no meio do jogo, né? Então, o que a gente tem levado para as autoridades e levamos para o ministro Marinho essa semana é que a construção civil, mais uma vez, ela tem que ser, vamos dizer, vista como uma atividade diferenciada e ela precisa ter algum atendimento específico dentro dessa proposta aí de redução de jornada de 6:1 para 5:2. Tá? E o que a gente tem visto, pelo menos das construtoras, é uma grande preocupação com relação à falta de mão de obra, né? Se a gente pensar, talvez, nos próximos anos, é possível, você acha que é muito possível que vocês tenham um regime diferenciado em relação a outras indústrias, em razão até desse segmento atender não, mas ter trabalhadores que são de classes mais baixas, que precisam de emprego? Que tipo de benefício talvez as empresas pudessem ter? Assim, na prática, o que pode acontecer?
Porque a gente está vendo que a nova jornada, ela está aí. Existe uma grande, como é que eu vou dizer? Talvez uma ideia de que ela vai passar. A forma como isso vai acontecer é que ainda é nebuloso para todo mundo, né? Como é que ou qual é o argumento com o governo, né? Se falta mão de obra, e ainda vai precisar criar mais vagas, como se resolve? Olha, o momento para debater a redução de jornada não é agora, tá? Não é um momento eleitoral. Então essa discussão ainda vai longe? Eu tenho a impressão que vai longe, mas eu vou usar a expressão que você usou, tá? A possibilidade de passar é muito grande, tá? Porque você convencer deputados e senadores a não votar uma redução de jornada, né? E a gente está vendo as pesquisas que estão sendo feitas, que elas são, assim, a pesquisa pergunta assim para o trabalhador: você gostaria de trabalhar um dia a menos e ganhar a mesma coisa? Ele responde que sim, né? E se falasse para ele, e se trabalhar menos 2 dias e ganhar a mesma coisa? Mais ainda, né? Ou seja, a gente acha que é um assunto muito delicado para o país, não é só para o nosso setor, não. Né? É que a gente, vamos dizer, a gente sabe os efeitos que tem sobre o nosso setor, sobre o nosso segmento. Né? E nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar levando para as autoridades, nós vamos continuar levando para os deputados, para os senadores, os impactos que vão acontecer na nossa indústria, né? Que vai indo muito bem, obrigado, né? Vai indo muito bem, obrigado. Já teve a reforma tributária, que foi assim, a promessa era de uma coisa simples, a promessa era de uma coisa neutra, e agora a gente vai entrar numa questão de jornada de trabalho. Quer dizer, é muito complexo para nós, inclusive, conseguir, né, os estudos que nós temos, estudos da Fundação Getúlio Vargas, estudos do professor Pastore, né, eles são estudos feitos dentro de algumas premissas. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? O que nós sabemos é o seguinte: não tem mão de obra para contratar. Tá? É um susto atrás do outro, né, Celso? Mas a gente já está acostumado. Grandes emoções viver no Brasil. A gente já está acostumado com isso. Agora, caminhando para o encerramento, né? Gostaria que você dissesse, assim, diante de tudo que a gente falou, quem que vai vencer o jogo em 2026? Pensando agora nas construtoras, nas incorporadoras. São aquelas que investem em marca, produto diferenciado, qualificado, ou quem tem conta ali na unha, tem controle e domínio sobre custo e mão de obra? Esse jogo aí, esse jogo tem que terminar empatado, tá? Né? Não dá para dizer que... Não. Hoje, o mercado imobiliário, ele exige que você tenha um controle de custo, né? Na unha, né? Ele já exige. Já exige. Que as margens já estão cada vez mais apertadas. Você vê as companhias de capital aberto, com as margens de companhia de capital aberto, elas são margens bastante significativas. Né? O nosso mercado é um mercado de muito risco, né? Ele não admite erros. Né? Agora, sempre haverá resultado para as empresas que investem em produtos nichados, em segmentos nichados. Né? Eu acho que esse jogo aí vai empatar. Claro, e a gente pode esperar um aumento do índice de recuperação judicial de empresas construtoras diante desse cenário? Assim como houve, por exemplo, no agronegócio? Sim, eu acho que sim. Vocês têm acompanhado isso? Tem uma sinalização? Não, a gente não tem uma sinalização, mas a gente vê o que está acontecendo no mercado, a gente vê as notícias que se saem. Né? Eu acho que isso é vamos dizer, um mal do segmento empresarial brasileiro, que durante o ano de 2025 teve uma taxa de juros insuportável para rodar os seus negócios, entendeu? Então,
Você vê empresa de varejo, você vê empresa de produção de álcool, né? E você vê também construtoras que estão entrando em recuperação judicial. Sim. Né? Agora, e se o cenário macro global azedar? O que você tem a dizer e talvez até o custo de capital continuar alto ou descer muito mais lentamente do que o mercado está esperando? Que você acha, o que você acha que vai ser o porto seguro do mercado imobiliário e também para o investidor, né? Segurar os lançamentos, tentar repassar preço, e aí, no caso do investidor, selecionar melhor os seus ativos para investir, ou procurar o porto seguro, que é a taxa de juros ainda alta, de repente, renda fixa? Me dá o seu. Olha, se você olhar os últimos anos aí, eu falei para você o seguinte, que o mercado está crescendo desde 2019. Cresce em São Paulo e cresce no Brasil. Não é vamos dizer, essas questões geopolíticas que estão acontecendo, elas sempre vão influenciar, mas elas vão influenciar principalmente a autoridade monetária na questão da taxa de juros. Né? Eu acompanho o mercado imobiliário há muitos anos. O empresário não vai deixar de desenvolver produto, não vai deixar de lançar, né? E não vai deixar de vender. Né? O mercado imobiliário se adequou a todas as coisas que foram acontecendo no decorrer dos anos. Né? Se adequou à pandemia, se adequou a guerras, se adequou a... Ele vai... governos de direita, governos de esquerda, né? E o empresariado brasileiro é um empresariado bastante hoje maduro, né? E não acredito que qualquer questão geopolítica vá paralisar o mercado ou vá reduzir muito o mercado imobiliário. Não. Somos um povo resiliente, é isso. Somos. A gente sempre acha que vai dar certo, né? Muito bom. Caríssimo, super obrigada pela sua atenção e pela sua presença aqui no Blue Chip Talks. Eu fiquei impressionada com a quantidade de números que você trouxe aqui. Não é... Eu digo, isso é para jornalista, isso é ouro. Então, muito obrigada. Espero tê-lo aqui em outras oportunidades, falando ainda de mercado, perspectivas e desafios. Foi um prazer falar com vocês e nós do Secov, né? A gente investe muito em conhecimento, porque a nossa atividade é uma atividade muito de risco, e quanto mais conhecimento a gente puder passar para as pessoas, e uma parte desse conhecimento para as empresas, uma parte desse conhecimento são números, a gente faz com que elas mitiguem os riscos nas suas operações. Então, é esse o nosso papel, e um prazer estar aqui com vocês. Nossa, o prazer é todo meu, com certeza.